Bom, pessoal, aqui vamos tentar dar continuidade, né, a esse barrado. Alguns chamam de leque, outros chamam de florzinha. No geral, não tem um nome muito definido. Aqui eu estou mostrando nessa linha, como vocês estão vendo desde o primeiro vídeo. É um barrado na linha Clair, naquela linha Clair que vem várias tonalidades da mesma cor. Estou fazendo passo a passo em outras linhas também para vocês verem como é que fica. Todas as linhas elas têm a mesma espessura, né? Como vocês estão vendo, mas muda a marca. De cada pessoa tem um gosto por uma marca, então estou mostrando que dá para ser feito com a mesma linha, só que em outras marcas. Aqui eu estou na última carreira. Como vocês estão vendo, eu já fiz o primeiro, o segundo, o terceiro. Agora vai para o passo 4, né? A quarta carreira. A quarta carreira aqui, onde vocês vão finalizar o barrado aqui do pano de prato. Aqui eu vou mostrar primeiro como eu vi esse ponto. Porque, querendo ou não, esses pontos, esses crochê, quando você compra o livrinho, tem gente que não consegue acompanhar a receita, porque cada pessoa tem um ponto. Ou seja, algumas pessoas têm um ponto mais folgado, outros médio, outros mais apertado. Então, fica difícil você seguir uma receita ao pé da letra. O correto é você ver como a pessoa está fazendo e ir adaptando aquele barrado ao seu ponto. Aqui eu coloquei o ponto alto dentro, como vocês estão vendo, do primeiro espaço que tem o ponto alto de baixo. Fiz uma carreirinha de 3 e finalizei, né, fazendo um picozinho, só que dentro do ponto, ó. Tem gente que faz assim, encaixa dentro do ponto. Eu vou fazer o primeiro dentro do ponto e o outro fora do ponto, mesmo picozinho, para você ver a diferença. Porque algumas pessoas vão conseguir fazer dentro do ponto, outros vão conseguir fazer fora do ponto. Aqui, novamente, encaixo no espaço entre um ponto alto e outro na parte de baixo. Faço a laçada, puxo, faz o ponto alto, carreirinha de 3 e... dessa vez eu vou pegar e fechar o picozinho do lado de fora. Não vou encaixar dentro do ponto, eu vou colocar do lado de fora para vocês verem a diferença, né? Como vai ficar. Ó, esse aqui você tá vendo que ficou um frouxinho aqui, ó, um espaçozinho. O ponto deu uma abertura. Eu não gosto quando fica assim. Eu prefiro colocar aqui, no caso, lá de fora, porque fica bem marcadinho, bem fechadinho, assim, ó. Essa abertura aqui eu não gosto. Então eu desmancho. Aqui no caso foi só para mostrar mesmo como é que coloca dentro. Só que eu vou desmanchar e fazer tudo pelo lado de fora. Aqui reiniciando novamente. Vou colocar aqui por dentro. Coloquei no primeiro espaço aqui do ponto alto de baixo. Ponto alto, 3 para fazer a correntinha. Fecho. E dessa vez eu vou colocar do lado de fora. Em vez de dentro, eu vou colocar fora. Viu? Diferença de dentro para fora. Fiz de quanto que ia colocar dentro, mas eu coloquei por fora. Para você ver a diferença. Fica bem fechadinho. Coloca dentro, tem uns espaços. A cada ponto alto tem um espaço. Você vai ficar procurando ali o espaço de cada um para fazer outro ponto alto por cima. E finalizando o acabamento com esse picozinho, que é a carreirinha de 3 e fecha. Lembrando que esse ponto pode ser feito com qualquer linha. Porém, a linha, de preferência, ela tem que ser essa espessura. A marca em si não interfere. O que vai interferir aqui no resultado do ponto
vai ser a grossura do fio, que no caso desse aqui ele não é algo muito fino nem algo muito grosso, porém nada impede de você também pegar um fio mais grosso ou um fio mais fino e fazer. Só que lembrando que o resultado final acaba sempre saindo um pouco diferente. Os fios mais finos ele fica parecendo mais renda, e os fios mais grossos já tem um outro aspecto, e essa beiradinha pode também ser feita em tapetes, por isso que pode ser feito em fio mais grosso. Você vai ver por aí tapetes que tenha essa beiradinha como acabamento final. Aqui ó, vocês estão vendo como eu tô fazendo aqui. Já fiz 3, aí eu vou fazer mais um no espaço. Eu sempre pego os espaços aqui entre um ponto alto e o outro e vou fazendo. Aqui é para primeiramente mostrar como eu vi esse ponto pela primeira vez. Ele não tinha muito ponto alto em cima. No caso do outro pano que já está pronto, se vocês observar, ele tem mais. Ó, e fica assim, ó, quando faz com pouco, que aí o pessoal chama de leque. Só que eu prefiro fazer com mais 2 pontos altos, e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Que como eu disse para vocês, vocês vão adaptar o seu ponto ao barrado. Que tem gente que vai conseguir fazer assim, no caso aqui eu vou colocar mais um aqui do lado. Vou desmanchar novamente e vou mostrar colocando um ponto alto do lado de fora de cada lado. E vou mostrar para você. Aqui é a complicação para fazer esse barrado, é que eu tô olhando pro celular e pro pano de prata ao mesmo tempo que eu tô filmando. Eu tô filmando sozinha, então eu fico olhando pro celular, eu fico olhando pra minha mão. É meio complicado filmar dessa forma, porque é mais fácil quando alguém tá filmando pra você e você vai fazendo ali o crochê. No caso aqui eu tenho que ficar verificando se minha mão não está saindo da tela do celular, quando eu fico mais concentrada no pano de prata, e fico olhando também no celular para ver se não está desfocando, se está aparecendo. Então é mais complicado aqui para mim. Ó, como vocês viram, eu coloquei um ponto do lado de fora e tô refazendo de novo, e é sempre naquele esquema. Você vai pegar e colocar um ponto alto entre o espaço de cada espaço do outro ponto alto de baixo. Você vai colocando outro e finalizando com a correntinha e o picozinho, né, para poder fazer essa bolinha no alto aí, pra ficar bem bonitinho e finalizar o acabamento. Que aí dá um aspecto de florzinhas, né? Por isso que tem gente que chama de florzinha, porque dá a impressão que são várias florzinhas pequenininhas no alto. E aqui você vai finalizando, fechando. Aqui, esse ponto meu, ele tá ficando um pouco mais folgado. Eu vou mostrar para vocês a diferença do outro pano de prato para este, justamente por causa dele tá folgado assim. E ele tá saindo folgado porque justamente eu tô olhando pro celular e não tô apertando o fio, mas eu vou mostrar a diferença de um ponto mais folgado para um ponto mais apertado, e depois vou tentar filmar aqui apertando o fio para poder ficar mais parecido com outro pano de prato. E aqui, como você vai ver, vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou fazer um pouco aqui para vocês verem a diferença. Vou fazer aqui de um pouco mais devagar, né, para quem nunca fez esse ponto, para quem tá aprendendo, bem
Aqui você vai fazer de 2 a 3 carreiras. Como eu disse, você vai ter que observar como é o seu ponto para poder saber qual que fica melhor. Se é 2 carreiras, se é 3 carreiras, você vai fazer. Se ficar folgado, você vai desmanchar e fazer de novo. Até você pegar o macete aqui do ponto. Aqui, eu vou mostrar mais perto. Ó, um ponto a mais de cada lado deixa o lequezinho, ou no caso florzinha, ele mais bonitinho, tá vendo? Quando você coloca 2 pontos a menos, ele fica muito curto. Eu não gostei quando eu vi, e por isso eu adaptei colocando 2 a mais, para poder ficar igual aquele que eu te mostrei. E depois eu acabei encontrando ele assim em outros lugares, que tem essa parte interessante, que aí depois você vê que tem outras pessoas que fez igual eu fiz, né? Pensou igual eu e acabou aumentando 2 pontos altos em cada lado. Aqui é para subir é a mesma coisa. Você vai fazer uma correntinha de 2 ou 3 pontos. Vai fazer o ponto alto. Ó, eu coloco aqui uma do lado de fora. Em vez de começar por dentro, eu vou começar agora com um do lado de fora. A carreirinha que é correntinha, ó, carreirinha tem... Cada pessoa chama de um jeito. Aí 3. Fecha com um ponto baixo. Que aí vai ficar essa bolinha em cima, que tem gente que chama de picozinho. Aí vai ficar aquelas bolinhas em cima. Ó, procura o espaço. Você vai pegar aqui e procurar o espaço. Bem assim, ó. Bem um espaçozinho do ponto alto embaixo. Geralmente quando você faz bem apertadinho, é mais difícil você encontrar, né? Mas com paciência você vai pegando e fazendo. E fora que também ela tem linha que ela é mais abertinha, né? Tem umas linhas que ela é bem fechadinhas e tem umas linhas que elas são mais abertinhas. Então, isso também interfere na facilidade ou na dificuldade de achar esse espaço entre um ponto e outro. No caso dessa linha aqui, ela é também antiga. Essa daqui é da Camila. Essa linha aqui que eu tô fazendo. A outra é da Claire, essa aqui é da Camila. Você pode ver que a textura da linha, ela já é diferente. A da Claire é um pouquinho mais fechadinha e essa daqui ela é um pouco mais folgadinha as linhas. Mas elas são linhas muito boas, ela dificilmente desbota. Pelo menos eu nunca tive problema de lavar e desbotar com essas 2 linhas. As outras que eu tô fazendo nos outros vídeos, é a primeira vez que eu tô usando aquelas outras 2. Então eu não sei como é que elas vão ser na hora de lavar. Ao menos na hora de fazer, a vermelha eu tive mais preferência por ela. Ó, aqui ó, você vai ver que tá vendo? Tem mais um espaçozinho aqui. Eu vou pegar e encaixar mais um aqui nesse espaço. De novo, ponto alto, fecho o ponto alto, carreirinha de 3, fecha e fazendo a bolinha ou o picozinho, você que vai decidir como é que vai ser o nome disso aí, que cada lugar chama de um jeito. Ó, fechei com ponto baixo, faz a correntinha de 2 ou 3, tem gente que fala carreirinha. Aqui no caso eu vou fazer mais um aqui lá de fora, que eu esqueci. Mas eu faço aqui do lado de fora. Ponto alto. Fecha, correntinha, fecha correntinha. Para fazer o acabamento. Aqui no caso eu deixei devagar o vídeo para quem é iniciante pegar o passo a passo certinho, bem devagar mesmo,
do ponto. Aí no caso, quem já sabe fazer os pontos, é só colocar numa velocidade mais rápida, que aí pega só o modo como é feito. Muitas vezes a pessoa nem conta ponto nem nada, ela só vê como é que a pessoa, quem está acostumado, né, só olha como é que foi feito e faz. Aqui você vai fechar nessa bolinha do meio, por isso que tem essa bolinha, essa voltinha embaixo, que vai ficar assim, ó. Você vai fazer o ponto e prender ele nessa bolinha embaixo. Faz o ponto e prende. Aqui no caso eu coloquei 3 de corrente, e estão vendo que está começando a ficar folgado, não está ficando esticadinho. Ou seja, esses detalhes que você vai observar quando estiver fazendo. E que o ponto meu ele tá saindo mais frouxo, justamente porque eu tô fazendo devagar e tô fazendo olhando pro celular ao mesmo tempo. Então o meu ponto ele tá saindo diferente do costume, que geralmente eu vou apertando a linha e vou fazendo ele mais apertadinho. Só que fica mais difícil fazer esse tipo de coisa filmando. Nesses detalhes da renda, que do crochê, que crochê é praticamente uma forma de fazer renda. Ela vai ficando diferente quando você vai fazendo ele de forma mais devagar e tal. Ainda tem que parar, explicar. E ainda olhar que o celular fica mais difícil manter aqui um padrão. Aqui no caso eu vou fazendo mais rápido para vocês verem como é que vai ficar. Eu vou comparar aqui com o outro para vocês verem que um ponto pode sair diferente do outro, dependendo de como você faz ele, ou seja, ele estando mais folgado ou mais apertado. Isso também interfere no resultado. Se você aumentar ou diminuir um ponto, também interfere no resultado final. Aqui eu vou espalhar aqui, ó, para poder mostrar. Você pode ver que eu podia ter reduzido um ponto na correntinha na hora que prender embaixo. Pode reduzir um ponto que ficou folgado. Tem gente que não vai ligar para isso, mas no caso aqui eu fico observando esses detalhes, eu fico engasturada com isso, eu acabo desmanchando e fazendo de novo. E aqui também eu observei que o ponto saiu mais folgado do que o que eu costumo fazer. O ponto que eu faço ele é mais fechado, mais apertadinho. E tem gente que faz mais apertadinho do que eu, né? Mas o meu já é considerado mais fechado do que muito ponto por aí. Ó, aqui, ó, em comparação ao outro que eu fiz, ó, parece que é totalmente diferente. A diferença aqui, além da linha, é porque também eu não apertei o ponto. Esse é a linha da Claire, eu apertei bastante o ponto. Esse outro da Camila com um ponto mais folgado. Aqui você vê a diferença, quando você faz ele mais justinho, fica realmente parecendo uma florzinha ou um lequezinho. Eu em particular acho mais bonito quando fica assim, mais apertadinho, do que folgado. E querendo ou não, também a linha ajuda a ficar, dar o resultado final. Aqui ficou maior, né? O lequezinho, porque o ponto ficou mais folgado. Tem gente que prefere ele maiorzinho assim, mas no caso aqui eu vou desmanchar e mostrar aqui agora o resultado. Bom, eu desmanchei, como você está já vendo, já está desmanchado aqui. Eu desmanchei e refiz rapidinho para mostrar para vocês qual é a diferença de um ponto mais folgado e um ponto mais apertado. Não sei se vocês estão notando logo de primeira que tá mais apertado aqui, porque eu desmanchei tudo e refiz rapidinho para não ficar
mais longo o vídeo do que já tá ficando. Ó, agora eu vou pegar aqui o outro que já tava apertadinho e vou mostrar, ó, tá quase a mesma coisa agora, tá vendo? Querendo ou não, o outro eu fiz ainda mais, ainda com paciência, apertando mais ponto a ponto. Aqui eu apertei, só que nem tanto quanto o outro lá, né? Que aqui eu tô fazendo um vídeo com ele, então, querendo ou não, ele acaba ficando um pouquinho diferente. E além da linha ser outra, né? Aqui eu vou mostrar como é que é fazer crochê com ponto apertado. Vou fazer aqui no caso aqui, um lequezinho aqui pra você ver. Eu fiz uma correntinha de 2. Eu vou puxando aqui, ó, tensionando a linha pra poder a casinha ficar bem apertada. Faço aqui, ó, puxando, sempre puxando. Eu faço um ponto, puxo, faz outro ponto e puxo, que aí ele vai ficando sempre bem apertado. Eu fiz uma correntinha de 2 para poder ficar bem puxadinho. Ponto alto, sempre puxando a linha para poder ficar bem firme e bem puxado. Faço a correntinha, sempre puxando a linha. Você deve perceber que o dedo fica espremido lá em cima. Aí fecho a correntezinha puxando a linha. Ó, sempre puxando a linha. Querendo ou não, o resultado quando você puxa a linha é outro. O ponto, né, essa rendinha aqui, barrado, ele vai ficar bem mais... Ele vai ficar menorzinho um pouco, mas ele vai ficar bem mais delicado o ponto. Porque ele vai ficar mais apertadinho, vai ficar parecendo uma rendinha mesmo. Por causa desse detalhe, que quanto mais folgado, ele vai ficando mais frouxo, né? Vai ficando de cara que é só um crochê. Mas quando você faz ele bem assim, delicado, que ele não fica mais delicado quando você aperta o ponto. Ele fica menor, os pontos ficam mais fechadinhos, ele fica mais delicado, ele destaca mais a forma dele. Aqui eu vou amarrando a linha no dedo aqui. Vou dando voltas, né, no dedo aqui. E vou sempre apertando para poder, né, aqui, ó. O que no caso tá meio complicado, eu olhar no celular, puxar a linha, tensionar a linha e fazer o ponto ao mesmo tempo aqui. É meio complicado, mas enfim. Vamos fazendo aqui. Eu vou tentando mostrar que é diferente eu fazer aqui sem estar olhando pro celular e no caso aqui eu tô olhando pro celular, fica mais difícil pra mim aqui. Ó, vai puxando, faz o ponto alto, laça o ponto alto, fecha o ponto alto, faz a carreirinha de 3, fecha essa carreirinha fazendo a bolinha em cima. E aqui vai finalizando o leque. Você pode ver que ele tá saindo diferente, né? O ponto sai menor, ele sai mais delicado. Lembrando sempre de firmar aqui o fio, porque se não ficar firmando sempre o fio, começa sempre, aí o começo fica apertado, depois o restante fica folgado, aí fica desigual. Tem que procurar sempre tentar deixar ele o mais próximo assim, do igual, todo assim, igualado possível, né? Para poder realmente dar aquele aspecto de renda. Para poder não ficar umas partes altas, umas partes baixas, né? Para ficar o mais igualado possível. Aqui no caso eu coloquei 2 pontos em vez de 3, igual da outra vez. Como eu disse, o crochê, ele é algo que você tem que ir adaptando o barrado a seu ponto. Ó, não sei se vocês percebem a diferença.
Mas aqui ele tá agora esticadinho, ele não tá mais embolado igual a primeira vez, que essas pontinhas estavam emboladas. Ele tá menorzinho, que eu fui apertando. Ficou mais delicado. Teve aquela outra primeira vez que eu fiz com menos ponto alto. Não fica bem formadinho o leque, agora fica bem certinho mesmo, ó. Bem certinho. Vou comparar aqui com outro pano para vocês verem como ficou mais parecido ainda com o outro pano que eu fiz. Bom, aqui está o resultado. Coloquei já assim, deitado assim numa mesa para vocês verem melhor, né, porque do que aquele outro jeito. Como vocês estão vendo, o fio, quando você coloca ele mais apertadinho, fica mais delicado. No caso, esse aqui é meu ponto, né? No caso, se o seu for mais folgado, não consegue fazer assim, não tem nenhum problema. Você pode fazer mais folgadinho. É que no caso eu faço assim, bem apertadinho. É aí que vocês estão vendo que o de baixo tá semelhante do de cima. A diferença é bem mínima, mas tá bem parecido assim o tamanho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Depois eu vou fazer um vídeo com todas as partes juntas e outros, e deixar também separado para caso a pessoa queira só ver uma parte do vídeo, ficar mais fácil. Até a próxima.